A armação contra Felipe Martins foi desmascarada ao vivo e a cores e revelou ainda a razão oculta, secreta da prisão ilegal de Felipe Martins, que vai te deixar ele de queixo caído. Esse é um daqueles vídeos raros, impagáveis, que a gente diz só acredito vendo, mas depois, mesmo de a gente ver, a gente não consegue acreditar. Essa foi a minha reação, o meu sentimento. Eu fiquei incrédulo assistindo isso aqui e achando até que, sei lá, era um vídeo feito por inteligência artificial, de tão absurdamente verdadeiro, claro, objetivo, no ponto. E aí eu senti que eu precisava compartilhar com vocês. Então bora lá comigo, direto ao ponto, direto ao vídeo. Aí é o que torna-se curioso. No dia seguinte, eu recebi um e-mail do Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos com os seguintes dizeres: urgente. Uau! O que você pode dizer pra gente sobre esse processo? Todo mundo fica imaginando a quem isso vai atingir, em quem isso vai chegar, né? Então, o que você pode dar de informação sobre isso? Bom, eu quero rapidamente recapitular com as pessoas que estão em casa sobre esse caso, né? Por que eu fui envolvida nesse caso no início? Como advogada de imigração, eu tenho uma experiência vasta aqui com as agências migratórias americanas. Então, o time do Brasil, a defesa do Felipe no Brasil me procurou pedindo ajuda. Olha, apareceu esse documento aqui que supostamente indicaria uma entrada do Felipe nos Estados Unidos e nós gostaríamos de entendê-lo. Foi um documento que não tinha qualquer valor legal, o Travel History naquele momento, que é um documento que inclusive tem lá no site do governo americano, que ele não tem valor legal algum. O que prova uma entrada de alguém nos Estados Unidos é um formulário que chama I-94, que ele é emitido na entrada deste não imigrante no país. E nós fomos, ao buscar esse I-94, aí a história que segue, acredito que quem está em casa já está bastante familiarizado, mas rapidamente aqui para lembrarmos. Primeira coisa, o governo americano afirmou que não havia I-94 sobre essa entrada, que essa entrada não tinha acontecido. Isso foi em abril do ano passado. E nós temos isso por escrito pelo Departamento de Proteção da Fronteira dos Estados Unidos, que é o CBP. Eles mandaram por escrito dizendo exatamente isso. Não há I-94 referente à suposta entrada no dia 30 de dezembro, porque a entrada do Felipe aconteceu em setembro de 2022, que é consistente com a agenda dele. Ele teve realmente uma conferência nas Nações Unidas em setembro de 2022, que ele entrou por Nova York. E aí, o que aconteceu? Então, passaram-se alguns dias, coincidentemente, nessa época, veio uma delegação da Polícia Federal para os Estados Unidos, supostamente para... No mesmo período? Exatamente. Nesse meio tempo, essa delegação da Polícia Federal veio para supostamente negociar a extradição do Alan dos Santos e também investigar o caso das joias. Isso aconteceu. Atrás do Alan levaram o Boy George. Falar isso com muita cautela, né? Eu não estou afirmando nada, mas coincidentemente isso aconteceu. E pouco tempo depois dessa delegação ter vindo aqui, nós procuramos Nova York. Por quê? Para obter o I-94 por lá. Porque esse I-94, ele é referente à última entrada nos Estados Unidos. Então, se a última entrada foi em setembro de 2022, o I-94 deveria ser emitido por Nova York. E nesse momento veio a surpresa, que Nova York nos disse o seguinte: olha, nós não podemos emitir esse I-94, porque aqui nos nossos registros mostra uma entrada por Orlando no dia 30. Só que eu já tinha naquele momento, por escrito, de Orlando, que não havia registro. Então, peraí. Então, as autoridades de Nova York disseram que não poderiam dar o documento para você porque tinha uma entrada em Orlando. Posterior. Só que Orlando já tinha declarado que não tinha pisado. Exato. Mas continua no sistema, pelo jeito. Então, eles falaram assim, olha, não consigo, porque é o seguinte, a última entrada dele, então, a Nova York, ele foi conflitante diretamente com Orlando. Olha, não, a última entrada dele aqui no meu sistema, neste momento, está 30 de dezembro de 2022 em Orlando. Então, nós não podemos emitir o I-94, porque o I-94 é com referência à última entrada, e você terá que ir em Orlando para obter o I-94. Eu falei, mas a gente, no Orlando me confirmou que não tem. Foi quando eu fui para Orlando, mas a gente mostrou já que o Felipe não entrou. E em Nova York eles deram documento ou só foi verbal? Não, foi verbal, foi por telefone, mas a gente tem tudo devidamente registrado, né? Aí a gente foi para Orlando. Quando fomos para Orlando, questionando isso, foi quando a gente teve acesso a esse I-94. Nesse meio tempo foi quando a gente teve acesso a esse I-94, dessa entrada em Orlando, só que com o passaporte do Felipe, um passaporte perdido quase 2 anos antes da viagem e com o devido registro policial, com o devido boletim de ocorrência, comprovando a perda do passaporte. Uma classe de visto que ele não detinha no momento da viagem. Peraí, desculpa. Então, a entrada dele de Orlando não era o passaporte atual que ele estava utilizando, e a data é posterior a um boletim de ocorrência de que ele tinha perdido o passaporte? Exato, o passaporte que constava no documento da primeira coisa, esse I-94 ele não existia no momento que eu entrei em contato com Orlando,
porque Orlando afirmou, e temos isso por escrito. Fomos para Nova York disse que não poderia emitir porque tinha entrada por Orlando. Quando questionado em Orlando, então a gente teve acesso a esse I-94, dessa entrada do dia 30 de dezembro. O que consta no I-94? I-94 consta a data da entrada, o número desse I-94, a classe de visto que a pessoa entrou nos Estados Unidos, o nome da pessoa, o número do passaporte. Esse número do passaporte que constava neste documento é um passaporte que o Felipe tinha perdido quase 2 anos antes dessa viagem. A gente tem boletim de ocorrência provando. Então, ele já tinha um novo passaporte. Então, imagina, para emitir um novo passaporte, sabemos que o Itamaraty cancela o passaporte perdido. Sim. Então, seria o mesmo que afirmar que o Felipe entrou com o passaporte cancelado nos Estados Unidos. Então, isso aconteceu. Além disso, a classe de visto que estava lá, estava uma classe do visto A2, e o Felipe, ele tinha o visto G naquele momento. Então, não é uma classe de visto que ele detinha. E, adicional a isso, o nome dele estava escrito errado. Fê, tava com E, né? Estava com E e é com I. Quando nós vimos aquilo ali, imagina a nossa surpresa. Como assim? De onde saiu esse registro? Que claramente as informações, elas não são plausíveis de estarem, não estão ancoradas. E ao questionarmos Orlando, solicitando a correção, eu estava falando com uma atendente, não era nenhum supervisor, era uma atendente ali como equivalente no balcão, ali a primeira atendente. Ela falou, não, então eu vou ajustar aqui. Ela ajustou mudando, colocando o passaporte correto, o visto correto e o nome correto. Aí eu falei, não, você não pode fazer isso. Depois é que estou provando aqui que A mais B que ele não entrou, você fez isso. Aí eu fui conversar com o supervisor dela e nós abrimos um processo dentro do Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos, que chama Redress. É um processo que é para revisar aquelas ações. E nesse momento nós apresentamos todas as provas até o momento que o Felipe não tinha saído do Brasil. Desde da declaração da Latam, que ele estava num voo interno no dia seguinte, que seria fisicamente impossível que ele estaria nestes 2 lugares ao mesmo tempo, ele não teria tempo hábil para chegar nos Estados Unidos, voltar e estar naquele voo, até recibos de Uber, enfim, a gente montou esse dossiê e mandamos para o Departamento de Segurança Interna. Esse processo ele ficou em processamento e foi encerrado no início de junho do ano passado. E quando ele foi encerrado, eles retiraram esse 94 do sistema. Ele foi eliminado. Neste momento, eu consegui, então, entrar em contato com a Nova York e aí sim, pedir a emissão do I-94 emitido por lá. Eu conversei com a Nova York, pedi, e aí eles falaram assim, agora, não tendo o registro no sistema, a gente consegue emitir o I-94 para vocês. Nesse momento, nós, na defesa do Felipe, lá no Brasil, a gente aguardou um tempo o suficiente para poder fazer uma ata notarial para então incluir isso no processo. Então, decorreu quase uma semana entre o fechamento desse processo no Departamento de Segurança Interna e quando isso foi para o processo do Felipe e como consequência na mídia. Aí é o que torna-se curioso. No dia seguinte, eu recebi um e-mail do Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos com os seguintes dizeres, urgente. Uau. Miss Shafford, né, meu sobrenome. Por favor, nos mande evidências adicionais que Felipe Martins, senhor Pereira Martins, não estava no voo. E aí que é esse momento deu esse mal-estar. Porque, gente, como assim o processo ele já estava fechado? Tudo que eu estou apresentando para vocês, eu consigo mostrar provas, a gente tem a data do fechamento desse processo. E aí eles voltam para a gente, então isso indica, sim, uma comunicação. Sim. Uma comunicação, porque o processo já estava fechado há mais de uma semana. O que justifica? Foi no dia que foi para a mídia, explodiu. No dia seguinte eles Isso durante qual administração? Isso foi no Biden, no ano passado. Aí, aí essa parte, a gente talvez não... Muitas pessoas não sabem desse nível de detalhes. Reabriram o processo. Olha só. Consta lá, a data foi reaberta desse processo que é administrativo que a gente iniciou. Ficou aberto e depois ele foi fechado novamente no dia 31 de julho do ano passado. Nesse meio tempo, inclusive, houve a reportagem do Wall Street Journal com os seguintes dizeres, Who framed Felipe Martins? Ou seja, quem me ajuda com a tradução? Framed. Quem enquadrou? Quem enquadrou? Quem enquadrou Felipe Martins, né? Quem incriminou, incriminou Felipe Martins. E isso chamou muita atenção. E aí, esse processo ele foi fechado sem qualquer modificação. Pouco tempo depois, nem 2 semanas depois, o Felipe Martins estava solto no Brasil. Mas tudo isso indica algo, no mínimo, estranho. Né? Então, a gente... O que eu fiz? A gente abriu 2 processos, chama FOIA, que é o equivalente... chama Freedom of Information
aqui nos Estados Unidos, que é equivalente à Lei de Acesso à Informação no Brasil, para a gente poder obter todos os logs, todas as informações desses trâmites, do que aconteceu. Ambos os processos eles foram fechados inconclusivos, como se a gente não tivesse fornecido informações o suficiente para que eles pudessem acessar os dados. E, em paralelo a isso, a gente também abriu uma denúncia dentro do Departamento de Segurança Interna com o supervisor general deles, só que essa denúncia ela corre em sigilo, a gente não tem nem direito a ter acesso. E uma vez exaurida, então, todas as vias administrativas, aí sim foi iniciada, agora sim, lá como eu vou chegar na sua pergunta, aí sim foi iniciada um processo judicial. Por quê? Porque a gente tem que exaurir primeiro as vias administrativas antes de poder judicializar. E aí, nesse processo judicial, o que está sendo pedido? É justamente o direito de ter acesso a tudo que aconteceu com relação ao caso do Felipe. Então, o que a gente... E até agora não teve. A gente conseguiu acesso, nós sabemos que os dados existem, mas as informações relevantes sobre quando e quem estavam inicialmente tarjadas. Agora, quando essas informações elas foram liberadas parcialmente, então a gente já sabe... Só para explicar, né? Então, ou seja, quando as informações mais cruciais que vocês queriam, elas estavam com aquele negócio em preto. Uma tarja preta. Então, assim, a gente sabe que o que é um alívio no sentido de saber que os registros deles existem, mas eles estão tarjados. Então, depois nós pedimos mais informações, dizendo que nós não iríamos aceitar aquele documento. Eles aceitaram retirar as informações do quando. Então, nós já conseguimos ver várias modificações posteriores no caso. Com a cronologia, né? Com a cronologia, a gente já consegue ver isso, mas ainda não sabemos quem. E o principal dado de quando o primeiro registro foi inserido ainda não está lá. Então, aí nós estamos nessa fase agora. E houve uma extensão de prazo. Nós estamos nessa fase que chama de Discovery, que é uma fase que nós trazemos os argumentos jurídicos para que a gente tenha acesso a esses dados. E, seguindo essa ação, que é uma ação na esfera civil, vai ter também ação a nível criminal para responsabilizar o governo americano. Sim. Afinal, nós estamos falando aqui de não vejo que seja temerário. Algum funcionário daqui. Uma fraude. Eu não quero afirmar até isso estar numa sentença condenatória, mas grandes evidências Alguém que tem. demonstrando Que isso. tinha acesso ao sistema. Exato. Então, E isso aí, se você for ligar e chegar alguém do Brasil, aí é uma questão com os advogados do Felipe no Brasil. isso. Exatamente. A gente trabalha nessa defesa dupla, eu faço a cobertura aqui dentro dos Estados Unidos, muito focada nessa parte migratória, mas mesmo na minha atuação, agora, quando chegar na parte criminal e civil, na parte civil eu estou atuando com o Dr. Raul Torrão, que é um colega meu nessa área, e agora na área criminal a gente também vai trazer um especialista nessa área, que outras ações serão necessárias com relação ao caso do Felipe. Agora, pera, uma coisa que eu quero entender. Essa dificuldade toda de conseguir detalhes do I-94, e a galera do Metrópolis conseguiu isso da noite pro dia? Foi. Eles conseguiram, foi o Travel History, não? Que foi publicado lá no... Não, eu acho que eles chegaram até o I-94, não foi não? Não foi só o Travel History. Foi o Travel, Não sei. assim, foi o Travel History que estava lá. Que É. foi a primeira parte. Na verdade, antes, a prisão do Felipe, que torna muito absurdo, foi declarada por dois documentos. A matéria do Guilherme Amado, que ainda não tinha o Travel History, esse é o primeiro, Aham. e o documento em Word Document, encontrado no computador do City, com a suposta lista de passageiros, e que o Felipe integrou uma das primeiras versões. Então, a prisão dele foi essa. Depois de... Com base no arquivo Word. Ele ficou quase 3 dias preso, sem saber por que ele estava preso. Aí, houve a manifestação da Procuradoria para soltá-lo. A defesa apresentou, naquele momento, o documento da Latam, que foi uma das primeiras evidências mostrando que ele estava no voo. E aí, No voo doméstico, não no voo. um ministro que poucas pessoas conhecem, chamado Alexandre de Moraes, definiu que novas diligências seriam necessárias. E aí, só aí, o Felipe já estava preso há mais de um mês, que surgiu realmente o Travel History, que é esse documento que não tem valor legal, que é aí que eles me envolveram. Entendi. Aí, quando chegou até mim com esse Travel History, aí eu falei pra eles, não, isso não tem valor nenhum. Vamos atrás do I-94. E aí se decorreu toda essa sequência de eventos que eu estou descrevendo pra vocês hoje. Travel History em português, pessoal, histórico de viagem. Isso. Né? Cara, você vê, né? O Brasil não é o Brasil que... Quando eu saí do Brasil, em 2020, o Brasil já estava enfrentando um desafio enorme. 5 anos depois, não é o mesmo Brasil. Não é o mesmo Brasil. Eu falo pra vocês, 5 anos. 5 anos, pra aquelas pessoas que... Seja pro pessimismo, seja pro otimismo, para as pessoas que acham que ou não tem mais nada para fazer, ou não tá tudo lindo e maravilhoso, eu digo, 5 anos o Brasil mudou para esse cenário. Você ter a matéria de um nanico moral desgraçado, como o Guilherme Amado, que
numa matéria que nem matéria é um negócio opinativo, né? O professor Olavo, ele batia muito nessa tecla, lá não vejo a hora desse curso estar pronto, né, pra gente poder esfregar na cara desses editoriais, desses Dia 20 jornalistas. de outubro eu retomo as gravações. Né? Não vejo a hora. Porque assim, o povo brasileiro mesmo ainda não se ligou. Vocês, óbvio, sim, tá, gente? Vocês são uma outra raça de brasileiros. Vocês são maravilhosos. Até quando a gente fala errado aqui, vocês corrigem e a gente agradece de coração. Mas a grande massa no Brasil não tem ideia da diferença de um discurso opinativo, normativo e da descrição de fatos, ou seja, um discurso narrativo. O brasileiro não consegue separar essa linha com clareza. Muitas vezes, eu vejo isso na galera da direita, muitas vezes, tá? A pessoa não sabe se você está descrevendo algo ou se você está opinando sobre aquilo. Mas mesmo texto opinativo, a fala opinativa, ela tem que ser baseada em fatos, né? Não pode ser Não, mas aí cabe o debate. Mas assim, aleatória. Né? a distinção, sabe? A distinção. O que o Guilherme Amado estava fazendo, primeiro, era ficção. Porque ele não, como jornalista, ele não tinha a materialidade dos fatos que ele afirma. Gente, isso é inadmissível. Qualquer pessoa que queira narrar fatos, ela tem que ter a materialidade do fato. Se ela não tem documentos, ela tem o próprio testemunho. Que também não deixa de ser a materialidade do fato. Tanto é que em processos judiciais, você pode sim condenar pessoas baseando-se em testemunhos. Das provas, essa é a mais fraca, mas não deixa de ser. Agora, você opinar, fingindo que você está narrando fatos. Não, Felipe Martins viajou para os Estados Unidos. A prova, um documento de Word, um doc. E detalhe que, na verdade, ele tá acusando de um crime, né? Ele tentou fugir, é verdade. Ele ele tá Evaporou. dizendo que ele Evaporou. forjou que ele não teria viajado. Ele teria viajado, mas conseguiu ocultar a própria viagem. Isso é extremamente importante. Isso que acusação. o Max está falando, na decisão do Alexandre de prender o Felipe, houve a prisão, foi justamente isso, a suposta burlar a migração. Burlar a imigração, porque ele havia se utilizado, inclusive, da sua posição para isso. Exato. Ontem, logo de manhã, saiu essa notícia no Lauro Jardim, no mínimo salta aos olhos. A quem aliados de Vorcaro acreditam a prisão do Banco Master, né, do dono do Banco Master. Pessoas próximas a Daniel Vorcaro passaram as últimas horas atirando em dois personagens poderosos, o Haddad e o banqueiro André Esteves, dono do BTG. Acreditam aos dois o revés de Vorcaro, preso ontem, né, à noite no aeroporto de Guarulhos. E eu fiquei me perguntando, né, por que o Dedé? Por quê? Por quê? Lembra do vídeo do Mendonça que a gente comentou ontem? Que o Mendonça fala assim, ó, se nós estamos vivendo num país onde nós precisamos falar sobre ativismo judicial e falar que não tem ativismo judicial, é porque a gente já tem um problema de ativismo judicial. Nós vivemos num país onde o dono de um banco que foi preso, os aliados dele acreditam que a possibilidade dele ser preso pode envolver o dono de outro banco. O simples fato de estar se discutindo isso é um indicativo de que donos de bancos conseguem mandar e mandar muito. Porque assim, se o país realmente fosse sério, um país com instituições, e quem realmente está por trás de questões judiciais fosse estritamente o Ministério Público, a Polícia Federal, mas como assim, cara? Um banqueiro... O fato da gente estar discutindo essa possibilidade é algo assustador e mostra o poder desmedido e a força de lobby do mercado financeiro. E aí, falando em força de lobby, a Globo falou uma coisa aqui que me vem alguns nomes na cabeça. Tem um nome específico que martela na minha cabeça. Polícia Federal vai expor os tentáculos políticos no Banco Master e assusta Brasília. Segundo investigadores, várias operações com o banco foram fechadas por pressão de autoridades do mundo político, entre elas governadores e parlamentares com influência em instituições financeiras e fundos de pensão. Qual o nome que vem na mente de vocês quando se fala em parlamentar, né? Ou seja, deputado federal, estadual, senador, com influência em instituições financeiras. Ah, meu Deus! O Lauro Jardim também ao longo do dia. Tem uma matéria que saiu ontem, um pequeno resumo aí de algumas pessoas da área política e jurídica
com proximidade com Vorcaro. Essa foi uma dessas matérias, né, mas tem uma mais completa. Vorcaro contratou Michel Temer para ajudá-lo em negociação com os árabes. Daniel Vorcaro é conhecido no mercado financeiro por contratar estrelas com passagens em altos cargos no executivo e no judiciário para serem seus advogados ou conselheiros. Foi assim, por exemplo, com Ricardo Lewandowski e Henrique Meirelles, que já integram o conselho consultivo do Banco Master. Recentemente, Vorcaro subiu um patamar e passou a ter auxílio luxuoso de um ex-presidente da República, o nosso grande Michel Temer. 2 semanas atrás, Vorcaro e Temer passaram 2 dias em Abu Dhabi, a capital dos Emirados Árabes Unidos, tentando convencer árabes a investir no Banco Master. Essa manchete aqui, eu acho que atiça o coração das pessoas da direita. Isso se comentou muito na época, até durante as confusões da Magnitsky, acho que o pessoal voltou a lembrar. De Dom Pedro III a caciques do Centrão e do PT. As conexões do Master. Aqui é uma pequena matéria resumo, tem até um videozinho que o André Schauder está falando. Os banqueiros Daniel Vorcaro e Augusto Lima do Master, Augusto também teve aí, né, sua prisão, tinham relações nos 3 poderes e trânsito entre políticos da direita, do centro e da esquerda. Vorcaro contratou o escritório de Viviane Barsi de Moraes, mulher do ministro do Supremo, Alexandre de Moraes. 2 filhos do ministro atuam no escritório. Procurado, o escritório não comentou o assunto. O ex-presidente Michel Temer, que indicou Moraes para a vaga no Supremo, também trabalha como consultor para o banqueiro. O ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, é outro que já esteve na folha de pagamento de Vorcaro. Ele foi contratado para o Comitê Consultivo Estratégico quando deixou o Supremo. No meio político, do presidente do Congresso, o glorioso Batoré, nosso querido Davi Alcolumbre, ao líder do PP, o número 1, o maior ídolo do André Esteves no Brasil, Ciro Nogueira. O maior fã, na verdade, né, do André Esteves. O banqueiro tinha acesso à alta cúpula do poder. Augusto Lima, por sua vez, mantém estreita ligação com o líder do governo no Senado, Jacques Wagner. Foi na Bahia, estado que representa o coração do petismo no Nordeste, que nasceu o Credicesta, um cartão de crédito consignado com benefícios para servidores públicos e outros convênios, a galinha dos ovos de ouro do Banco Master. Apesar dos contatos influentes, a operação deflagrada hoje não surpreendeu ninguém em Brasília. Há tempos se apostava que a Polícia Federal bateria na porta de Vorcaro. Agora coloca em curso a operação Salve-se Quem Puder, né? Eu não te conheço, tira meu nome de tua boca. Daniel Scott, um dos defensores ferrenhos aí da candidatura do Tarcísio nas redes sociais, nosso grande liberal, acho que ele tá morando em Balneário Camboriú. Ele tá na região de Santa Catarina, também não estava, em um determinado momento. Ele conseguiu fazer aquela típica coisa que a gente normalmente acredita ao PT. Ele deu um jeito de colocar a culpa em Bolsonaro. Sim. Esse caso do Banco Master bugou a cabeça de muita gente. De lado, ele tinha conexões com o Bolsonaro e sua equipe. Eu queria muito que o Daniel Scott, esse grande apoiador do Tarcísio, me explicasse que conexão é essa com o Bolsonaro. Até porque na linha seguinte ele fala, ó, no outro, ele tinha conexões com a equipe do Lula. Então assim, com o Bolsonaro é com o próprio Bolsonaro. Então que ele fala, com o Bolsonaro e a sua equipe. Era amigo, né? Amigo. Tava lá na reunião do golpe ainda, inclusive, né? Fazia parte do gabinete do ódio, o Daniel Vorcaro. Financiava os políticos bolsonaristas, né? O PL. Aí Bolsonaro e a sua equipe. Lula não, é a equipe do Lula. A equipe do Lula. No fim, está um bando de gente tentando absolver o cara porque ele anda com seu político de estimação. Quem que tá tentando absolver o cara, gente? Ninguém quer ver justiça e nem que ele seja investigado, julgado e punido se culpado. Nem os que tradicionalmente reclamam de banqueiros. Afinal, se o cara é corrupto, o que estaria fazendo ao lado do meu político favorito? É mole uma coisa dessa. A culpa agora é de Bolsonaro. Tem uma instituição financeira que reclamou e muito. Até deve ter vendido aí bastante CDB do Banco Master. Um cargo aí C-level, né? Tipo CEO, CFO, esses cargos aí. Quem ocupa é o irmão de um grande jornalista da direita, que esse sim está em silêncio, eu não vi uma palavra.
Mas enfim, né? Enquanto o Daniel Scott tenta envolver Bolsonaro nisso, eu fui atrás de algumas postagens, mas para minha surpresa, a queima de arquivo foi mais rápida do que eu. Então me perdoem. Essa postagem apagada, gente, é do nosso grande Elias Jabbour, que inclusive está na administração do Eduardo Paes, na cidade do Rio de Janeiro, nosso grande comunista, né, do Partido Comunista Brasileiro, Elias Jabbour, aquele que estava lá assessorando a Dilma, do Banco do BRICS. E o Elias apagou, mas pelo conteúdo das respostas, vocês conseguem imaginar, né? O que o Elias estava comentando? O meu tweet é assim, ó. O puppet do Lula, né? O animal de estimação, também conhecido como Elias Jabbour, ligou o modo queima de arquivo e tirou do ar todos os posts em defesa de Paulo Gala e de comentários sobre o Banco Master. Aí o Elan respondia para o Elias Jabbour: eu não acho que tu devia escolher essa batalha, Elias. O Banco Master tá cheio de falcatrua, o dono dele vive disso, entendo que o Gala é seu amigo, né? E eu respeito bastante ele, mas isso vai explodir e vai sobrar para tu ainda. Já até vejo gente pegando esse print seu pra te desmerecer. Esse print eu não achei, velho. E o pior que eu lembro de um dos prints, tem um print que tem uma imagem da CNN e o Elias comentando isso com o Paulo Gala, falando que o negócio era respeitado e tudo mais. 4 de abril de 2025. Esse daqui é do dia 5, talvez seja até a mesma postagem. Para tudo. O economista do Banco Master, aquele mesmo dos 140% do CDI e deixa a bucha para a alface, está vendendo cursos com Elias Jabbour, o marxista maoísta leninista antissemita. O esgoto corre todo para o mesmo lugar. Aí aqui agora já é 10 de maio, já é outra postagem que o Elias Jabbour apagou. Cara, Elias, o Paulo Gala é o economista-chefe do Banco Master, então não fala como desinteressado. Era um vídeo do Paulo Gala defendendo. No mais, o Master tem estratégia agressiva de captação com CDBI, 150% do DI, praticamente 50% do FGC, está sob risco. Tem um pouco de resgate aí nessa operação, sim. Aí aqui, ó, 14 de julho, outra postagem também apagada. Economista-chefe do Banco Master é o Paulo Gala. O Elias tem um programa junto a ele no YouTube chamado Conexão Xangai, com dezenas de horas de conteúdo. São publicamente amigos íntimos há muitos anos. Fácil encontrar vasto conteúdo, né, com consulta rápida. Vendido. Aí tá até um bate-papo no mesmo dia, né? Aí perguntava pro Elias: ô Elias, e o fato aí de ter sido gasto 2 bilhões em um pequeno banco? Isso não é estranho? O economista-chefe desse banco é amigo pessoal do Elias. É por isso que ele está defendendo. Não fosse isso, talvez nem sequer iria citar o acontecimento, ou se citasse, seria em tom de crítica. E aí você vê que é petista, né? O nome é Sem Anistia, 2 bandeirinhas vermelhas. Se isso for confirmado, o Elias Jabbour acaba de jogar sua credibilidade na lata do lixo. Aí o Igor diz: cara, se for confirmado, amigo, o economista-chefe do Banco Master é o Paulo Gala. Elias tem um programa junto a ele no YouTube chamado Conexão Xangai, com dezenas de horas de conteúdo. São publicamente amigos íntimos e há anos com vasto conteúdo disponível com pesquisa rápida, né? A turma da Faria Lima devia estar reclamando disso daqui, né? Devia estar expondo o Elias Jabbour, não querendo colocar a culpa em Bolsonaro. Então você tem mais um grande exemplo do que a gente diz, né? Lula, pai dos bancos. Lula não só é o pai dos bancos, como diante de uma situação como essa, você vê que os petistas, mesmo de carteirinha, sangue vermelho, petistão mesmo, comunista, igual o Elias Jabbour, eles fogem, eles apagam. Eles apagam. Vai ter até um debate, que esse debate não é aleatório, é um debate já para estimular tanto a esquerda como o Pablo Marçal. O Pablo Marçal tá vindo essa semana, acho que quinta-feira, para debater com o Elias Jabbour. Espia só, viu? Tá vindo aí. Tá vindo aí o grande candidato de direita. E aqui mais uma postagem, né? Melhor ainda para o dono do Banco Master, não é, Elias? Por que resgatar um Banco Master? Por que permitir esse nível de emissão de CDBs sem ter como honrar caso houvesse corrida ao banco? No final, o dinheiro do povo foi para o bolso de um banqueiro. Aí eu fui até perguntar pro Grok, que tem acesso, né? A inteligência artificial do Twitter, ou seja, tem acesso à database do Twitter. E eu perguntava, velho, me arruma umas postagens do Elias, ou ele apagou, foi queima de arquivo.
E tá ali, ó, após uma varredura profunda no Twitter, incluindo buscas por palavra-chave, menções, imagens, replies, posts antigos, aqui está um resumo completo dos indícios de apoio, né, e apoio passado de Elias Jabbour ao Banco Master, especialmente a seu amigo Paulo Gala, economista-chefe do banco na época. Primeiro, os posts originais do Elias Jabbour defendendo o banco ou Gala, todos foram apagados. Não há nenhum post ativo de Elias mencionando o Banco Master, Paulo Gala ou Gala em contexto de defesa-apoio. Isso confirma a limpeza da timeline, que várias pessoas apontaram nas últimas 24, 48 horas, depois da liquidação extrajudicial decretada pelo Banco Central e prisão de Daniel Vorcaro. Segundo, indícios fortes de que ele defendia publicamente muito. Dezenas de replies e quotes de meses atrás, cobrando ou criticando Elias Jabbour por defender o banco, exatamente por causa da amizade com Paulo Gala. Exemplos, está ali várias postagens. Entendo que Gala é seu amigo, respeito bastante ele, mas isso vai explodir e vai sobrar para tu ainda. Isso foi em julho de 25. Aspas, não entra nessa não, Jabbour, você está fazendo isso em solidariedade ao seu amigo Gala, agosto de 25. Alguém está mentindo, ou você, Elias Jabbour e seu amigo Paulo Gala, economista-chefe do banco, ou Ricardo Capelli. Agosto de 2025 em resposta a denúncias de Ricardo Capelli. Aspas, o Elias tem um programa junto a ele no YouTube chamado Conexão Xangai, dizendo de conteúdo, isso em julho. Vários outros dizendo que o Elias se queimou defendendo o Master por causa de Paulo Gala. E aí posts recentes nas últimas 48 horas, né, 18 e 19, acusando diretamente queima de arquivo. O Grok sugeriu uma postagem minha. O Coruja UTX, Elias Jabbour limpando a timeline do apoio que ele deu ao Banco Master. Né? Outro chamando de modo de queima de arquivo ativado. Ainda na esquerda, mais uma matéria que mostra muito mais do que o escândalo, o funcionamento deste país. Brasil 247. Banqueiro do Centrão, Daniel Vorcaro, vinha montando o grupo de mídia com vários tentáculos para defender os seus interesses. E essa matéria aqui interessa a vocês. Interessa a vocês. Demais! Por quê? Por quê? Vamos ver. 2 parágrafos. Preso nesta madrugada, quando tentava embarcar para Dubai, Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, vinha construindo nos bastidores um pequeno império de comunicação com vários tentáculos para defender seus interesses políticos e econômicos. Por meio de 2 parceiros, Flávio Carneiro e Antônio Freixo, conhecido como Mineiro, Daniel Vorcaro, do Banco Master, investiu em participações acionárias em marcas conhecidas da mídia nacional, como o Brasil Journal, o Jornal Oficial da Faria Lima, controlado por Geraldo Samor, a operação digital da Isto É e da Isto É Dinheiro e o portal Platô BR, que tem estrelas como colunista Guilherme Amado. O jornalista do coração de vocês, o homem que prendeu Felipe Martins de maneira ilegal, graças a ele a sua matéria fake. Olha quem tem ligações com o Banco Master. Direto ou indireta? Parabéns, Guilherme Amado. Você está sempre no lugar certo. Você está sempre cercado da nata que governa esse país. Vamos falar assim, né? Tá vendo como são as coisas? O mercado financeiro é ou não o problema? O mercado financeiro, a solução é o problema. Mas... O mercado financeiro não é aquele empresário que investe. O mercado financeiro é outra coisa. Enfim, no dia de ontem o grupo anunciou que seria vendido para a financeira Fictor e para investidores dos Emirados Árabes. Mas antes mesmo da operação se concretizasse, o Banco Central terminou a liquidação do Banco Master precisando de Daniel Vorcaro. Até às 10 horas desta terça-feira, a liquidação do banco e a prisão do seu controlador ainda não haviam sido noticiadas pelo Brasil Journal, pelo Platô e pela Isto É. O Guilherme Amado não teve tempo de falar sobre isso. Estava ocupado. Nem uma notinha, Guilherme Amado. Você, o Rodrigo Rangel. O Rodrigo Rangel tem participação forte aí na prisão do Cid. Publicou 2 notas em janeiro. Está no primeiro Atlas, de 23. Requentando 2 informações para dizer que o Cid tinha sido nomeado na calada da noite e foi outra história lá. Para tentar impedir o Cid de assumir o 1º batalhão e colocá-lo na cadeia. Inclusive foi o Rodrigo Rangel que convidou o Guilherme Amado para ir trabalhar no Platô BR. Vocês não vão falar nada do Banco Master? Nem o Brasil 247 conseguiu defender. Isso é o Brasil. Isso é o Brasil. Some a isso, eu não vou abrir este Atlas em específico, mas eu acho, achismo meu, que ou foi
o Atlas de outubro de 2023, ou foi outubro de 2024, acho que foi algum desses dois, saiu uma matéria. Porque o que é que o Brasil 247 está falando? Ó, tem um banco, uma instituição financeira que está investindo na mídia, especialmente para ter, né, opiniões e fazer uma cobertura isenta. Isenta, né? Óbvio, óbvio. Aquela história de quem paga a banda escolhe a música é fake news. Isso não existe. Só que isso, gente, não é algo assim exclusivo desta matéria. A revista Piauí, que é de uma família de banqueiros, né, do João Moreira Salles, da família Moreira Salles, donos do Itaú Unibanco, enfim, a revista Piauí publicou a matéria que eu acho que foi isso, ou foi outubro ou foi agosto de 2024. Outubro de 23, outubro de 24, que mostrava que quando você lida com esses portais, em especial com os portais que focam no, sei lá, no setor econômico, na economia nacional, a cada 10, 8 dos maiores portais do Brasil, nessa média, né, de 8 a cada 10, são de propriedade de instituições financeiras ou de agentes do mercado. Por isso que quando você pega os jornais, você não vê ninguém preocupado com a inflação que você enfrenta, com o seu salário baixo, com os seus problemas trabalhistas, com os seus problemas paralelos que não fazem parte da sua rotina de trabalho, mas, por exemplo, o transporte público, a sua locomoção. Porque isso não importa, né? Isso não é importante para a Faria Lima. A Faria Lima está preocupada com austeridade fiscal. O mês que a gente comentou muito, mas muito mesmo, sobre o Banco Master, tem um capítulo bem longo, foi abril, agora de 2025. Você vê o capítulo Economia, primeiro tema, Indicadores do Fracasso, governo Lula, né? Caso Master, depois vem, ó, Banco Central Independente. Independente de quem, hein? E depois Americanas de volta aos holofotes. Vamos relembrar aqui algumas coisinhas. Deixei aqui aberto. Cadê? Pronto. Só mostrar aqui uma coisa. Já tá a versão bonitinha do Atlas de setembro, né? Já tá lá disponível no site do Atlas. Mas esse daqui, né? Caso Master. Só para mostrar, né? Quando você clica nessas setinhas aqui em cima das páginas, ele volta para o índice. Você pode clicar e já vai direto para o ponto. Então aqui a economia, você vê aqui, ó. Caso Master. Final de agosto, final de março, me perdoa. Quem que anunciava isso? O Lauro Jardim. Sempre o Lauro Jardim com na Faria Lima. BRB compra Banco Master, né? Isso no finalzinho de março. Aí no início de abril já começa, né? As primeiras notícias. Malu Gaspar e o Rafael Moura dão aquela manchete que a direita chega a se treme. Banco Master contratou mulher de Alexandre de Moraes. Final de março, né? A obsessão da Faria Lima. Coincidência ou não, o principal colunista da Globo sinalizava que na Faria Lima o assunto dominante era a compra do Banco Master pelo BRB. Dois bancos médios, BRB e Master, anunciaram o negócio na sexta. Desde então a Faria Lima dormiu, acordou, almoçou e jantou apenas com essa transação como assunto único de suas preocupações. É o assunto número 1, 2 e 3 de todas as conversas, intrigas e trocas de mensagens pelo WhatsApp. Antes de indicação Eletrobras, Manteiga virou consultor do Banco Master. Opa, mais uma pessoa. Será que o Daniel Scott, esse grande apoiador do Tarcísio, que fala que Bolsonaro tem ligações com o Daniel Vorcaro, hein, seu descarado? Eu acho que a turma do Master tem ligações com a esquerda, viu? É com o PT e com o Centrão. Master criou o comitê de notáveis, com ex-presidentes do Banco Central que ficava longe do dia a dia do banco. Então, tinha o Henrique Meirelles, o Gustavo Loyola. Aí eu pergunto, o Meirelles nem tanto. Ele não fala tanto, né, na imprensa, mas o Gustavo Loyola, né, tá sempre aí escrevendo artigos na imprensa, sendo consultado, batendo cartão na Globo News. São as mesmas pessoas de sempre. Eles te doutrinam sem tu perceber. Tu acha que doutrinação marxista, né, só existe na escola? A marxista pode ser realmente na escola, mas tá que doutrinação só tem nas escolas, nas universidades? As pessoas são doutrinadas sobre economia todo santo dia e não percebem. Mário Sabino, só para lembrar, Daniel Vorcaro do Banco Master, cuja eventual falência seria paga pelos pagadores de impostos, ofereceu um jantar a ministro do Supremo em 2022 em Nova York, 3 anos depois de ter sido alvo de um mandado de prisão suspeito de desvios em um fundo de pensão.
Como o Vorcaro do Banco Master criou conexões que vão de ministros de Lula a aliados de Bolsonaro. Aí tu vai olhar quem são os aliados. Ciro Nogueira. Ciro Nogueira. Fábio Faria. BTG, né? Ah, meu Deus. Enfim. Centrão e o Banco Master. Aí dizia, né? Os comandantes em chefe do Centrão não têm dúvidas sobre a compra do Master pelo BRB. Eles são favoráveis. Aí você lembra que a gente mostrou na instante, a matéria do Valdo Cruz, que tem muita gente do Centrão aí, né? Preocupada. Centrão não, políticos, preocupados. Falando que algumas decisões do Banco Master podem ter sido relacionadas ao Banco Master, podem ter sido diante a pressões políticas. Em busca de uma opinião externa para a compra do Master, né? Aí eu contratar lá do JP Morgan para falar que a compra era boa, tudo mais. Agenda animada de Galípolo, um day after da negociação entre BRB e Master. Enfim, olha essa matéria. Lembra que Lauro Jardim noticiou ontem que, não sei como isso pode ser isso no país sério, que aliados do Vorcaro vêm digitais do Esteves e do Haddad, né, nessa questão. Aí o que o Lauro Jardim falava? Começou 9 da manhã o dia do Galípolo com a reunião com André Esteves. Que também, né, negociou a compra do Master, mas não houve acordo. O Dedé tava interessado nisso, né? O Dedé tava interessado nisso, rapaz. Eita, rapaz. Não acredito. Porque isso aqui tá grifado em negrito. Eu realmente não percebi, eu não sabia que tava grifado em negrito. Eu não parei pra ler antes. Texugo, quem escreveu esse tema foi Texugo. Texugo sempre escreve tema de economia. Texugo, tu me colocou numa situação complicada, porque eu não tenho como falar sobre isso sem questionar o Rodrigo Constantino, porque o irmão do Constantino é CFO da XP. A XP é de longe a maior distribuidora do CDB do mar. Ei! Ai! Eita, Constantino, me desculpa. E agora? Eu vou ser atacado. Meu Deus, vai me chamar de caçabista e dugnista. Constantino, cara. Cara, teu irmão, cara. Tu é leão, Constantino. Uau! Ruge aí pra mim, vai. Mas grita alto aí contra mim. Vai, me acusa aí de um monte de coisa, vai, Constantino. Ah, meu Deus do céu. Estou dividindo a direita. Eu estou dividindo a direita. Ai. Eu não aguento isso aí. Esse é o Paulo Galo, olha, com o Galípolo. Também é amigo do Galípolo, né? Você vê como as coisas são. O Paulo Galo também é amigo do Galípolo, que é amigo do Olê Jabor. Presidente do Banco Central recebe dono do Master em meio a dúvidas sobre venda do BRB. Gestores do Master respondem a processo de operações fraudulentas e manipulações de preço. Aí, nesse Atlas, a gente lembrava que em junho de 2024, a gente também tinha falado de confusões do Banco Master, que foi o quê? Essa matéria, ó. Gerentes da Caixa perdem cargo após barrarem operação arriscada e atípica de 500 milhões. Conforme noticiado pelo Globo, gestores da Caixa Econômica dispensaram 2 de seus gerentes que, em sua prudência, manifestaram-se contrários à aquisição de 500 milhões em letras financeiras do Banco Master e foram demitidos. Eu acho que esses caras deveriam ser recontratados, hein? E premiados. Falou, parabéns por vocês terem culhão de rejeitar essa operação de $500 milhão. Sindicato dos bancários mostra profunda preocupação com a compra do Master. Os números do balanço do Master que assustaram o setor financeiro. E olha o que está grifado, ó. O banco só tem condições de pagar metade das obrigações que assumiu com os compradores de CDBs e CDIs até o final de 25. Eita, rapaz. A reunião convocada de última hora por Galípolo com o presidente dos grandes bancos para tratar do mar. Mas você vê, né? Rapaz, o público e o privado se misturam. Dedé do BTG tenta convencer grandes bancos a usar fundo para reduzir perdas com o Master. Caso Master, grandes bancos privados pedem ao Banco Central mudanças nas regras do FGC. A bancada Vorcaro se posiciona. Políticos importantes de Brasília, e botam importante nisso, estão incomodados com a tentativa do Dedé de ficar no entorno da negociação do Master com o BRB. Quem sabe ainda comprando uma parte dos ativos do banco, né, Daniel Vorcaro. Já mandaram devido ao recado. A bancada de Vorcaro no Congresso é robusta. Vamos ver agora, né? Vamos ver se a bancada vai aparecer ou vai abandonar o Vorcaro.
Banco Central cochilando a supervisão do Banco Master, que se tornou problema de dimensões múltiplas. Banco Master no topo de Londres. Essa história só piora, né? Banco Master paga o aluguel de salário mais caro de Londres. Daniel Vaccaro do Banco Master ostenta mais que outros banqueiros. Esse negócio de ostentação, cara, nunca dá certo, viu? Ministério Público abre investigação sobre culpa do Master pelo BRB. Aqui começou a confusão. Tá vendo, né? Começou a investigação. E aí deu em prisão, né? Como foi ontem. Venda para BRB beneficia ambas as partes. Diz quem? O Paulo Gala, economista-chefe do Banco Master. Olha o Paulo Gala aí. Eu não tô brincando, ó. É só pôr gasolina e rodar, pô. Tá novo. Ai, meu Deus do céu, velho. Aí agora o Ricardo Capelli, ó. Banco Central não deve aprovar a compra do Master, né? Pelo BRB, dizem fontes. Ele dizia o que tem comum, isto é, Brasil Jornal, o site Platô BR do Guilherme Amado, que o Guilherme Amado trabalha, com o Rodrigo Rangel, o Correio Brasiliense, um banco quebrado salvo pelo BRB com dinheiro do povo do Distrito Federal. Não sei. Aí saiu uma matéria sobre isso na época, de Brasil Jornal, isto é, e Platô. Uma nova elite de Minas Gerais investe no mundo da mídia. O ex-ministro de Bolsonaro que opera dos bastidores contra a CPI. Quem? Ciro Nogueira! Rapaz, Ciro, tu tá em todas, viu? Ciro Nogueira, ele não dorme no ponto, né? O homem é brabo. Fala de banco, você vai encontrar o Ciro Nogueira. Dias depois do Rafael Moura, que trabalha com a Maria Gaspar, falar que tem, ó, gente aí envolvido contra a CPI, sai a notícia. Senadores retiram apoio à CPI do Banco Master. E temos o vídeo do Isalci. Sabe o que é o Isalci? É um dos 4 palhaços que foi lá fazer aquela inspeção técnica na Papuda pra ver se Bolsonaro pode ser preso lá, sabe? Caso Master leva técnicos de TCU sugerir editoria do Banco Central. Interesse no Banco Master leva Joesley Batista a visitar Galípolis no Banco Central. Só personagens interessantes, né? Joesley Batista está em negociação adiantada para comprar ativos do dono do Banco Master. Saiba dos detalhes. Você vê como vários personagens conhecidos do dia a dia da vida de vocês, né? Aparecem nessa história. Mas vamos voltar para cá, ó. Botar o dedo na ferida de algumas pessoas. Daniel Vaccaro já contratou aí, né? Seus advogados de peso mesmo, já é gente peso pesado. Os criminalistas de Vaccaro, quem dá notícia é o Lauro Jardim, sempre o Lauro Jardim. Mercado financeiro é no Lauro Jardim. Daniel Vaccaro, presidente de ontem, contratou 2 criminalistas para cuidar do seu caso. Pier Paolo Bottini e Roberto Podival. Também estão no time de advogados, mas cuidando de outras encrencas. Veja só. Vou começar em ordem, né? O ex-patrão de Sérgio Moro. E agora eu quero ver o Deltan Dallagnol ser homem. Marco Antônio Superman. Você em especial, porque você é advogado. Você gosta da gritaria, né? Tira a coleirinha do Deltan, vá, cobre o Deltan. Cobre o Deltan pra falar disso, do ex-patrão do Moro. Primeiro emprego do Moro a sair do governo Bolsonaro foi pro Valfrido Vardim. Bora. Cobra. Tira a coleirinha do Deltan e cobra. Eu quero ver o Deltan Dallagnol cobrando o Moro a se posicionar sobre isso. Falar do ex-patrão. Fala aí do ex-patrão. O Valfrido Vardim também grava aquele programa com o Reinaldo Azevedo. É o cara que entrou lá na ação do PSOL, da multa e da Lava Jato. Eu quero ver Deltan Dallagnol e Marco Antônio Superman falando que Valfrido Vardim é ex-patrão do Moro. Quero ver o Dallagnol na gritaria. E outro advogado, Mickey Mouse. O Bruno Bianco. Lembra dele? Que ia lá, fez parte do governo Bolsonaro. Teve um tempo ele trabalhando no BTG. Quando eu falo pra vocês que é necessário a gente olhar pro passado, sabe? Não de forma de gritaria, mas de forma assim, uma autocrítica real, de tentar entender. Olhar sem muita emoção, mas olhar, cara, tentar entender o que foi o governo Bolsonaro. Eu já trouxe alguns exemplos ao longo dos tempos, assim, histórias que eu acho que são bem marcantes para entender que a turma liberal que fez parte do governo, ela não pensava da mesma forma que, sei lá, a ala conservadora, a ala militar, eram grupos diferentes. Eu acho que o caso do BNDES, que o Guedes insistiu em colocar o Levi e não abriu a caixa preta, depois que o Montezano acabou fazendo, algumas decisões que foram tomadas. Aí eu comentei mais recentemente sobre o caso do Castelo Branco, que não queria baixar o preço da gasolina. Não é que ele não queria baixar,
Ele estava aumentando sem nenhuma razão, porque o custo de produção não estava aumentando, só porque o preço internacional subia, ele estava subindo também. A Petrobras está dando mais lucro, mas ele não pensava em nada no povo brasileiro. Não é que a empresa estava dando lucro, só falou, peraí, cara, tá aumentando sem parar, tá surreal isso. Foi aquele período que o preço do barril de petróleo saiu de 40 para 140 dólares. E o custo de produção mesmo. Então, assim, a Petrobras lucrou horrores, dividendo nas alturas. Bruno Bianco. Mickey Mouse. E isso entra... Você pode analisar o fator, pô, indicou bons nomes, não indicou bons nomes. A falta de nomes para indicar, sabe? Uma falta de... Não, assim, de malícia, né? Eu falo inocência. Falta de malícia para entender a situação. Por isso que eu digo, a direita ela precisa ter um olhar mais crítico para a economia. Não dá para ficar só repetindo aqueles jargões de sempre, Estado mínimo, isso, é só reduzir impostos. Sabe? Que imposto que vai reduzir? Você saberia me falar qual imposto vai reduzir? Porque a conta também tem que fechar no final do dia, né? Fechou, beleza, tem a curva de lá, você reduz, vai ter um aumento de arrecadação, é uma tendência também, mas e aí, até quando? Até onde dá para baixar? Sabe? Tem que ter um pouco mais de propriedade para falar. Então, é um tema que a direita brasileira realmente precisa se aprofundar um tiquinho. Seguindo o costume de sempre procurar alguma postagem do Olavo, né, para resgatar. 19 de julho de 2019. Olha esse post. Estará o Brasil condenado a ter de escolher sempre entre ser roubado pelos comunolarápios ou estrangulado pelos banqueiros? Os presidentes da Rede Globo e do Banco Itaú têm mais poder que o presidente da República. Eles os fazem e desfazem. Essas duas postagens também, essa aqui tem que colocar num quadro, esfregar na cara para ver se a direita reflete. A autonomia do Banco Central é coisa ambígua, com potencial para fazer o bem e o mal. Menos torcida e mais cuidado. O que eu já fui aí alvo de críticas, né? Porque não são ataques. Me chamar de duguinista, caçabista, me acusar de receber dinheiro, 1.001 coisas. Isso não é ataque, isso é crítica. Agora, se eu fizer qualquer comentáriozinho, aí já é ataque. Quantas vezes eu falo sobre, gente, essa questão do Banco Central não é assim tão preto no branco. Esse papo, o Banco Central independente é o PT não vai fazer, não vai poder interferir. Tá, mas o PT indicou todo mundo que tá no Copom, indicou o Galípolo, e o próximo presidente de direita vai pegar o Banco Central do Galípolo. A sua política econômica não vai ter, né, a política monetária ao lado para ajudar. A política monetária está na mão do Galípolo. E um Banco Central independente, ele depende do governo. Da Faria Lima, ele segue extremamente dependente. Ela fala, cara, tenta discutir esse assunto sem emoção, sabe? Tenta entender as nuances do que vocês estão defendendo. E antes, ele já tinha dito, quando é que os goiabinhas vão entender que a oposição, privatismo versus estatismo, não explica tudo. Nem tudo é privado e estatal, privado, nem tudo é sobre isso. Privatizar o Banco Central dá um tesão doido nos economistas liberais. Mas acima do privado versus estatal existe, por incrível que pareça, o nacional versus internacional. A soberania nacional versus a agenda globalista. Mas vai tentar explicar, né? Talvez se Olavo assim falando, as pessoas parem e reflitam, né? Porque eu falar é escrever na areia, água vem e embola. Aí vamos para a direita, nesse espírito de autocrítica. Se bem que aqui a minha emoção me atrapalha, porque me indigna essa questão de Bolsonaro, viu? Primeiro, já tá preso de forma ilegal, injusta, ninguém tá nem aí na parte do tempo, esfaqueiam ele pelas costas o tempo inteiro, seus aliados. Aí você tem que ver, né? Os 4 patetas foram lá ver a papuda. Como se fosse pouco. A Damares foi lá, no púlpito do Senado. Discursei há pouco em plenário, apresentei para o Brasil tudo que vi na visita técnica da Comissão de Direitos Humanos do Senado na Papuda. A parte do absurdo dessa condenação política, na menor condição dessa unidade prisional, recebeu um homem com tantos problemas de saúde como Bolsonaro. Aí a Sheila fala, né? Eu não quero nem ouvir, velho, seu discurso. Que palhaçada de visita técnica. Essa visita ao presídio simplesmente endossa a tirania. Bolsonaro é inocente. Vocês deveriam parar o país. Fazer o impeachment do Moraes, lutar com garra por anistia. Cara,
O impeachment eu sei que não depende deles, mas lutar com garra e parar o país, sabe? Travar a discussão de tudo. Falar, cara, não dá. Mas não dá. Sai denunciando, sai procurando apoio. Ninguém tá nem aí. Mas também coloca ali outra postagem. A Natasha fala, ó, senadora, com todo respeito, a visita técnica é um absurdo. O maior problema não é se a cela tem ar-condicionado ou se a enfermaria é suficiente. É chancelar de forma natural uma prisão ilegal. O processo está repleto de nulidades gritantes e violações ao devido processo legal. E uma aliada histórica do campo conservador não pode, nem que seja involuntariamente, dar áreas de normalidade à condenação política. A verdadeira solidariedade a Bolsonaro seria hoje gritar com a mesma força contra o lawfare que o colocou nessa situação e não avaliar se o presídio está apto para receber quem, em tese, né, jamais deveria ser preso dessa forma. O momento exige de nós mais. Exige apoiar a anistia para combater esse processo viciado, não preparar o terreno para o seu desfecho, né? Lamentável. Aí você tem o astronauta fazendo campanha pro Tarcísio. Pronto. Tá na hora, né, de trocar o comando. E botar o Tarcísio. Já tá a campanha aberta. Campanha aberta. Mas o Tarcísio que ainda tá reeleição, viu? Nosso cadeirudo. Ai. Aí o despertador fala assim, ó. Demorou a falar e quando abriu a boca falou asneira. Criticar a prisão ilegal do Jair, nada. Sobre anistia, também não. Agora, para endossar o discurso de cobrador de resgate de sequestrador, aí o cara tá pronto. Trocar senadores também é urgente. Pena que em 2026 não é a sua vez. Aí vem a Amanda Clay. O mesmo discurso da turminha do Centrão, da turminha do trade Tarcísio. Família Bolsonaro se agarra ao poder e quer Flávio candidato. Ué, é proibido? Não pode disputar, não? Qual é o problema disso? A família Bolsonaro tá proibindo alguém de lançar sua candidatura? Tarcísio pode lançar se ele quiser, à vontade. O Eduardo fala, né? Rapaz, parece que até que o certo, né, é Jair Bolsonaro despertar o maior movimento político do Brasil. Eu sou bolsonarista, né? Mas tentando ser o mais imparcial possível, sem fazer uma correção monetária, né? Porque a população brasileira cresceu conforme o tempo foi passando. Eu realmente acho que, em números absolutos, Bolsonaro, de longe, conseguiu criar o maior movimento político do Brasil. É um movimento desorganizado, porque é composto pelo povo comum, mas é o maior. Em termos assim, absolutos, de maneira inquestionável. Eu não sei se ao longo da história do Brasil teve alguém assim que movimentou tanto as massas. E não é... O pessoal fala muito assim, bolsonarismo é um culto à imagem. Eu discordo dessa tese, sabe? Do culto à imagem por uma questão. Você vê que os bolsonaristas, eles não vivem 24 horas por dia só para falar de Bolsonaro. Por exemplo, a gente tá aqui, a gente tá falando de Banco Master, a gente tá até fazendo autocrítica, né? Porque eles tratam a situação como uma idolatria cega. Até olhar para trás pro governo e rever alguns pontos, cara, a gente faz. Uma boa. O bolsonarista, eu acho que ele sabe o nome de 11 ministros do Supremo. Um bolsonarista médio, no mínimo, conhece aí de 15 a 20 senadores. Poxa, gente, tem gente que não conhece o nome dos senadores do próprio estado. Um bolsonarista médio, sem brincadeira, conhece de 15 a 20 nomes. Ele vai conhecer o Randolph, ele vai conhecer Renan Calheiros, ele vai conhecer o Omar Aziz, ele vai conhecer os de direita, né? Então, o Mourão, vai saber das Damares, vai saber do Flávio Bolsonaro, vai saber do Girão, vai saber dessa turma, ele vai saber no mínimo aí uns 15. No mínimo, assim, uns 15 a 20 ele vai saber. Ele vai olhar pra na Câmara, aí na Câmara vai pra uns 50. Ele pode achar que não, mas o nome começa a vir na cabeça. Ele conhece o nome dos partidos. O bolsonarista médio, ele conhece os presidentes dos partidos. Ele conhece alguns projetos de lei pelo número. Poucos, mas conhece o 2630 das fake news. O bolsonarista também vai conhecer projetos de lei mesmo. Ele se preocupa com isso. Ele exerce a sua cidadania. Coisas que ele acha que é ruim. Ele tenta interferir. Em tese é a casa do povo. Então, quando você olha, eu realmente, sabe?
Eu tenho o meu viés, bem claro, óbvio, defendo o Jair, o bolsonarismo, mas mesmo com viés, eu acho que eu estou colocando aqui algumas coisas que quando você olha para outros movimentos políticos, eu não vejo isso. Eu até, beleza, os petistas podem ver uma coisinha ou outra, mas o discurso do petismo, esse sim, ele realmente é um culto à personalidade do Lula, da Dilma. Normalmente quando abre a boca para falar, né, do golpe que a Dilma sofreu, aí das coisas que o Lula fez, o Lula fez isso, antes do governo do Lula, todo mundo passava fome, e ele vive de desmerecer o governo Bolsonaro. Estou falando um petista médio. Óbvio que você vai ter intelectuais, acadêmicos, youtubers da esquerda com um vocabulário, né, maior, um leque maior de discussões. Mas quando você compara os movimentos médios, a diferença assim é gritante. Aí Bolsonaro fez isso, criou o maior movimento da história do país. E talvez um dos maiores da história do mundo. Porque é muito fácil nos Estados Unidos a galera tá discutindo temas complexos quando você tem uma Heritage Foundation que arrecada mais de 100 milhões de dólares por ano, tem anos e anos e anos e anos na praça, né, construindo coisas, discutindo ideias, né, densas. É fácil você ter uma população mais descolada. É muito fácil quando você tem uma turning point lá do Charlie Kirk. Eu não sei se ele só em um ano ele vai arrecadar 116 milhões de dólares. Cara, isso é relativamente fácil. Mas num país com dimensões continentais como o Brasil, um país pobre, um país onde essa direita não tem nenhuma institucionalização, onde o líder dela não é um bilionário que realiza o CPEC no próprio resort, como é o Trump. É fácil, né, ajudar um movimento a crescer. Então, assim, olha o que é o bolsonarismo. Aí você vê tudo isso que foi criado, aí vamos voltar no vídeo do Eduardo. Então, após o Bolsonaro criar tudo isso, com o apoio do povo, e ser extorquido, né, o certo é entregar tudo de bandeja àqueles que não apoiam em 2018. Vamos entregar tudo aí pro povo. Não é tão difícil de perceber, velho, quem tá certo e errado. Repare em quem se beneficia com as notícias da grande mídia. Bom, não é o Lula, porque se a família Bolsonaro deixar de ser candidato, não vai ser o Lula que vai herdar os votos, né, do bolsonarismo. Então, é alguém que herdaria esses votos. Olha para isso daqui. Estava no evento da G4, do Thales Gomes, onde o Tarcísio começa a sua campanha eleitoral, né, do CEO. Roberto Luiz palestrou lá também. Como bem disse o amigo agora, o Tarcísio tem que se preocupar muito e redobrar sua segurança. Tanto petistas como bolsonaristas se interessariam muito nele fora do jogo. Ele será alvo dos extremos nos próximos meses. Ficará cada vez mais claro o jogo, sem Lula e sem Bolsonaro 2026. Quem tomou a facada foi Bolsonaro, quem é alvo de violência são os bolsonaristas, mas quem ele pinta como assassino são os bolsonaristas. Você tem que curar a segurança, porque os bolsonaristas podem querer tirar ele do jogo, né? É assim que a Faria Lima nos trata. É assim que a Faria Lima nos trata. Eduardo Bolsonaro até compartilhou essa postagem, né? É curioso ver tentarem colar nos bolsonaristas exatamente o tipo de articulação que certos grupos ao redor do governo paulista vêm estimulando para estreitar o espaço político. A prisão de Bolsonaro virou pressão indireta. E o processo contra o Eduardo avança sempre no time perfeito para quem quer um cenário controlado. No fim, a estratégia é evidente: limpar o caminho, usando o próprio sistema para moldar a disputa. Vagabundagem pura. A turma do Quem escreveu um breve artigo. Só peguei 5 parágrafos só, que é o início e a conclusão. O CEO da mediocridade. Em uma era desprovida de grandes convicções, a ideia que um país é uma empresa gerida por um CEO é uma dessas tolices alardeadas com entusiasmo que apenas um tolo consegue propagandear. Dita com ares de uma grande loucante novidade, esse tipo de aforismo fantasiado de uma inteligentíssima analogia só é aplaudido por um tipo muito peculiar, aquele cujo horizonte de eventos jamais ultrapassou a acumulação de bens materiais. O tipo de homem cujo ápice da preocupação ordinária consiste na dúvida de qual seria a largura da caixa de seu relógio
E que tipo de calça social, beirando as canelas, ele deveria usar com seu sapato de couro. No mundo real, longe da artificialidade da Faria Lima, um político precisa ser algo mais do que um medíocre CEO, não um mero tecnocrata prestimoso, doido para servir docilmente a elite plutocrata. Se um candidato almejar ser algo além de um empreendedor, se quer representar pessoas e liderar um país, ele precisa de um conjunto de características que comece passando pela coragem e autossacrifício. O sujeito que se desculpa com tiranos, que ignora senhorinhas de idade sendo jogadas na cadeia e se favorece da chantagem covarde contra um homem inocente para tirar proveito político, jamais será um líder, né, de uma nação. Não, senhores de calças curtas, né? Fiquem vocês com suas marionetes sem alma e nos deixem aqui com o homem comum, pois um político tem que ser, acima de qualquer liturgia do cargo, um ser humano. É isso que nós, homens comuns, almejamos. Esperamos que todo político seja um polemista, um cavaleiro andante sempre disposto a sacar sua espada em defesa de seus ideais, tempestuoso e altivo como o mar de março, que esteja disposto a entregar prontamente a pompa em nome da honra e acredite firmemente em seus ideais. Alguém que esteja disposto a nos elevar até o mais alto dos céus ou a descer até o mais perto dos infernos, combatendo todos esses novos demônios para defender nossa civilização e todos seus valores sagrados que tão arduamente conquistamos. Anteontem a gente falou daquele texto do Van Garten, né? Falando, os políticos poderiam aproveitar seu espaço na imprensa para falar, né? Falar ainda é importante. Principalmente ocupar espaço que normalmente o bolsonarismo não dialoga. No dia seguinte, a publicação aí do artigo do Van Garten, na coluna do Lauro Jardim, bolsonaristas irritados com Tarcísio. O lado do bolsonarismo continua criticando a postura pouco assertiva de Tarcísio em relação à prisão iminente de Bolsonaro. Esse grupo usou o artigo publicado hoje na Folha pelo ex-chefe da SECOM, Fábio Van Garten, como exemplo. O artigo tem um título autoexplicativo: Prisão de Bolsonaro é injustiça que corrói. E trechos como esse, dói constatar que o homem honesto, com mais de 40 anos de carreira irretocável, passe a conviver com criminosos de toda a ordem na papuda, diz um desses bolsonaristas. Quem deveria ter escrito e assinado esse artigo era o Tarcísio. O que o Tarcísio falou de Bolsonaro lá no G4? Acho que tinha 12 mil pessoas, não sei se tinha 12 mil presentes, mas nessa plataforma de educação lá do G4 tem 12 mil. Eu vi o Afonso falando sobre isso, Afonso Soares, sócio do Thales Gomes. Tarcísio foi lá para falar, botou o dedo na ferida, cobrar. Ó, empresários, se vocês vivem numa insegurança jurídica, é porque vocês fecham os olhos para a insegurança jurídica no mundo da política. Se a Starlink teve suas contas bloqueadas por causa do Twitter, é pela mesma razão que Bolsonaro está sendo preso de forma ilegal e que talvez vocês possam ser os próximos. Eu esperava um discurso desse. Eu esperava. Mas talvez eu que sou errado, né? Talvez eu não sou político, não tenho pretensão de ser, então eu não entendo a cabeça do político, né? Eles sabem de tudo. O Vinícius fala assim, né? Enquanto os aliados de Bolsonaro buscam fazer de tudo para que ele tenha justiça, a iniciativa seja aprovada e ele seja libertado, né? Demonstrando toda justiça e perseguição vivida, Tarcísio faz aceno para rentista falando em trocar o CEO, né? É só mais uma bola fora, né? De muitas. Saiu a matéria lá no CNN, Gustavo Uribe. Também acho que vai irritar os nossos Faria Limers. Bolsonaro não planeja avalizar nome de Tarcísio em reunião com o governador. Segundo deputados bolsonaristas, o objetivo do encontro com o gestor, é discutir o cenário eleitoral em São Paulo e esboçar o discurso em defesa do ex-presidente que deve passar em breve para o regime fechado. Eu gostei dessa, né? Ele é o gestor paulista mesmo, mas não é governador, né? Ele gosta do CEO. O pedido de visita de Bolsonaro animou dirigente da centro-direita, né? Ciro Nogueira ficou muito empolgado, mas parece aí que não vai rolar o que eles querem. Esse é o Brasil. Esse é o Brasil. Essa é a Faria Lima. Essas são as elites econômicas que comandam o país. Vocês já conseguiram, acho que, entender que essas elites econômicas sempre resolvem apoiar políticos de esquerda, tanto eleitoralmente como em outras situações. A pauta legislativa que eles apoiam normalmente também é de esquerda, né? Outra grandíssima coincidência. Então, não dá para contar com a Faria Lima. Por isso que acho que a Eduardo até vem crescendo, né, nas bolsas de aposta da direita. Não na bolsa de aposta, mas vem crescendo na visão das pessoas. Tem a Globo contra ele,
tem o judiciário contra ele, tem o Lula contra ele e tem a Faria Lima contra ele. Todo esse núcleo podre do regime tá contra o Eduardo. Porque Eduardo aí passa um recibo realmente, né, de um homem íntegro. Puxou o pai, né? Mas não tem que comer muita farinha, viu? Na verdade, não tem que comer farinha nenhuma, velho, porque eu espero que não surja um outro Bolsonaro, não por nada. Porque para surgir um outro Bolsonaro, você tá basicamente falando que uma pessoa vai ter que sofrer o pão que o diabo amassou. Eu acho que Bolsonaro já sofreu o suficiente, né? Por muitos, sabe? Eu acho que o sacrifício que Bolsonaro fez, assim, esse processo de redenção, basicamente, é para permitir que exista uma direita no Brasil. Esse é o verdadeiro autossacrifício, né? O que esse cara fez não tá no gibi. Com certeza teve sua vida encurtada. Com certeza, não adianta tapar o sol com a peneira, o estresse que ele vive, a facada, a quantidade de cirurgias, nem que seja um dia. Bolsonaro, antes da facada, a expectativa de vida era uma. Depois da facada, não é a mesma coisa. Pegue Bolsonaro antes e depois da presidência. Veja a fisionomia, veja tudo. Não é a mesma coisa. E tá ali, né, Jair? E ninguém consegue escutar a voz dele. Eu fico por aqui. Se gosta do meu trabalhinho, quiser dar um pouco mais, né? Passar no meu canal, tem um Tony Valerro, tem um Patreon na descrição, tem um Atlas brasileiro, kimpaim.com.br. Muitas vezes eu abro uns capítulos, mostrar, ó, no Banco Master, aquilo outro. Mas em todo o Atlas também vai ter um capítulo normalmente dedicado a toda a perseguição que o Jair sofreu. Então, vocês também não esquecerem, né? Tá tudo lá. Pra quem quiser contar essa história, tiver algum amigo seu aí disposto a ouvir, conte. Não faça o sacrifício desse cara sem vão, sabe? Não faça o sacrifício de Bolsonaro sem vão. Não seja um ingrato. Fico com aquele grande beijo e abraço. A gente se vê amanhã. Tamo juntos. Valeu, meus amigos. Fui.